Olá, gente. Boa tarde. Ei, Simone. Olá, Xará, tudo bem? Tudo bom e você? Eu tô joia. Tudo bem Ah, por tô, aqui. tô gostando de ver assim, tô escutando passarinho cantando. Aqui os É, passarinhos estão menina, tudo congelado lá fora. eu moro perto do mosteiro aqui, o convento das Carmelitas, e Aham. tem uma mata enorme. E desde que começou a pandemia, os pássaros voltaram. Gente, que Então, assim, a fantástico. quantidade de arara, de maritaquinha, o dia inteiro aqui é uma coisa assim, gavião, é uma coisa impressionante. Que legal, que legal. E É muito sábado e bom. domingo é bom que não tem o barulho do trânsito, então a Aí fica gente, melhor ainda, né? a gente escuta melhor. Tô gostando de ver, tô gostando de ver. Ué, boa tarde para todo mundo que tá juntando aqui para ver o papo de hoje. Vamos esperar mais um minutinho. Aqui tão frio, os passarinhos estão meio congelados, ficam desesperados assim com a comida. Então, aqui a gente tem um monte de comedor de passarinho, não de comedor de passarinho, de comedor para o passarinho, né? Aham, Do lado de fora. E acho que agora a gente tem que pôr comida para eles quase todos os dias, porque eles não comem tem. tanto, tanto para proteger do frio, que não Aham, tem comida que chega. Não tem é. comida que chega. Inverno já chegou pesado aí, né? Tá assim, pra vocês né? Pra gente tá assim, fresquinho. Eu passou de 15 para mim já é inverno assim pesado. Detesto. Não. Aqui hoje, acho que de manhã cedinho, devia estar fazendo uns 4 mais ou menos. Terrível. Agora deve estar uns 12, então tá bom. Tá bom, tá bom. E aí é tudo muito aquecido também, é porque aqui a gente sente muito É, frio, né? Aqui a gente não é tem nenhuma verdade. infraestrutura para o frio. Então a É gente verdade. sente. Fica Eu tudo mais lembro, difícil, né? demais, eu lembro do marido da minha irmã, ele falou, eu sinto muito mais frio aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos. Ele Mas é morava verdade. assim, quase na divisa do Canadá. É verdade. Então, Quando eu morava em Belo Horizonte, a gente tinha um escritório no Belvedere, eu tinha que levar cobertor para ficar dentro do escritório, para colocar nas pernas, porque era para dar tão conta, frio, né? tão frio. Imagino, Exatamente. imagino. Exatamente. Mas então, Simone, vamos falar de LGPD de novo, Vamos lá. né? Eu falei assim, toda vez que a gente começa a conversar, seja com as pessoas que estão usando o aplicativo, seja com os profissionais de saúde, seja com a indústria farmacêutica, todo mundo vem com a mesma pergunta, né? E o LGPD? E o LGPD? Uhum, Sempre uhum. fica aquela grande preocupação. E há um tempo atrás, acho que foi em setembro, quando a gente falou aqui mais na visão do usuário, né, vamos dizer assim, da pessoa física, Aham, a gente conversou bastante, um monte de gente agradeceu, falou que a conversa foi bem legal, que deu que para bom. entender bastante. E eu queria hoje focar realmente, né, no profissional de saúde, porque Uhum, eu acho que fica muito aquela história ainda de meu médico sabe tudo, tem tudo meu lá anotado, eu não preciso de nada, né? Ou uhum, então, não, eu nunca nem sei, não sei onde que estava, não vi onde que tá, não sei o que que uhum, faz para encontrar. Então, fala pra gente um pouquinho, assim, o que que o LGPD, na verdade, traz de mudança uhum. para o profissional de saúde e vamos tentar realmente focar na do ponto de vista deles, o que é importante para eles saberem? Porque eu acho que tem Uhum. muita coisa aí que a gente vai acabar conversando, né? Para compartilhar. Quando a gente está falando de privacidade, nem é um assunto muito novo para o pessoal da área de saúde, né? Porque eles estão Uhum, acostumados com a questão do sigilo, que já é uma obrigação que eles têm que cumprir há muito tempo. A LGPD, além dessa questão do sigilo que eles têm que ter, uhum, ele traz outras obrigações, né? Para, para o pessoal da área de saúde. O profissional da área de saúde, seja, aí a gente está falando tanto de profissionais como de clínicas, hospitais, laboratórios e, enfim, uhum, de qualquer entidade dessa que trata de dados pessoais, né? E aí a lei ela amplia um pouco esse conceito, que ela traz o que a gente chama de que são os direitos desses titulares, né? Quem são os titulares? Somos nós, pessoas físicas, uhum, os quais se referem a esses dados que são tratados na área da saúde, né? uhum. E
eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho também assim, o que é um dado pessoal, né? Ou você acha que precisa falar? Eu acho que é Olha, eu importante. acho que é sempre importante isso, né? Porque tem muito Aham, aquela coisa assim, dado pessoal é meu nome, é a minha data de nascimento, é o CPF, né? Mas tem bastante coisa por trás disso. veja bem, o dado pessoal, ele é todo dado que ele possa identificar, que identifica o que possa identificar uma pessoa. Então, por exemplo, meu nome é um dado pessoal, meu endereço é um dado pessoal, o meu telefone é um dado pessoal, meu CPF ele é um dado pessoal. E a minha localização, meus dados de consumo, tudo isso são dados pessoais, né? E em função da má utilização desses dados pessoais, né, que o pessoal dá, e dependendo do uso que é dado para esses dados, foi criada uma categoria específica que é o que eles chamam uma subcategoria dentro da categoria de dados pessoais, que são os dados pessoais sensíveis, Uhum. né? Então, por que isso? Porque são aqueles dados que, se mal utilizados, eles podem trazer um dano para o usuário, né? Para o titular do dado, para o dono daquele dado. Uhum. Então, por exemplo, convicção religiosa, dados de saúde, opção sexual, é, a Se religião tem que você deficiência, tem, né? a religião que você tem. Então, assim, qualquer coisa que possa te trazer algum constrangimento ou possa te limitar você nos seus direitos, esses dados que têm um potencial lesivo, né? Eles são considerados dados pessoais sensíveis, né? Uhum. Então, a gente falando um pouquinho na área de saúde, a gente está falando ali a gente está falando que eu tenho ali não só os dados de todos os remédios que eu tomo, de todos os tratamentos que eu faço, tenho dado de todas as consultas que eu faço, a quantidade de vezes que eu vou no hospital, né? Então, assim, e a gente, considerando o cenário tecnológico que a gente tem hoje, essa evolução da tecnologia hoje, que é imensa, né? Que eles conseguem hoje, a capacidade de armazenamento é enorme, aumentou bastante, aumentou muito a capacidade de processamento, o fluxo dessas informações agora ela está no mundo inteiro, em questões, né? Praticamente em tempo real. Verdade. Né? E em função disso, a gente passa a ter a gente passa a ser mais expostos, né, a esse ambiente, que é um ambiente mais favorável a crimes, e a gente está cada vez mais exposto a esse ambiente. Então, daí que veio a necessidade, embora já existisse muita coisa falando sobre privacidade, várias leis, e já a própria Constituição Federal, o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, né, já tratam essas questões há muitos anos, há mais de 40, sempre trataram isso, mais de 40 anos. Então, dado esse potencial lesivo e essa massificação desses dados e o que a gente chama de monetização desses dados, né? Ou seja, eu não sei por que meus dados estão sendo utilizados, e eles podem ser utilizados em qualquer ambiente, por qualquer pessoa, e a pessoa vai fazer um uso não lícito daquele dado, e eu nem sei que aquele dado meu está circulando por ali. Né? Uhum. Então, a LGPD veio para proteger esses dados e cabe às clínicas, aos hospitais, aos médicos, aos profissionais da área de saúde, que são responsáveis por esses dados, né? Que eles coletam esses dados em algum momento, numa consulta, seja numa emergência, durante um exame que ele vai fazer, é responsabilidade dessa instituição, ou desse médico, dessa pessoa física ou jurídica, né, Uhum. Uhum. a segurança desses dados. Né? Uhum. Então, assim, isso passa a ser uma coisa nova, né, que a lei traz, que é eu, enquanto um profissional da saúde, um médico, sendo responsável por aquele dado, cabe a mim proteger esse dado de qualquer acesso ilegal, acesso não autorizado ou uso ilícito dessa informação. Uhum. Né? Então, Uhum. para isso, passa a ser minha responsabilidade eu tomar uma série de medidas administrativas e protetivas para poder evitar o vazamento desses dados, que agora Uhum. eu posso ser responsabilizada civilmente. Uhum. Né? Eu, Uhum. enquanto enfermeira, eu, enquanto qualquer profissional que É faça um verdade. uso indevido daquele dado. Uhum. Uhum. Então, e a própria responsabilização, e eu também tenho que prestar contas. Caso venha acontecer algum incidente, eu sou obrigada a prestar conta, né? Como é que eu estou tratando esses dados? O que eu fiz para evitar esse vazamento? Né? Uhum. Que tipo de segurança que eu apliquei? É. E eu acho que isso é uma coisa que eu lembro de você falar da última vez. E você, obviamente, né, a gente trabalha junto nessa questão, você orienta a Xingu com os Uhum, cuidados que a gente tem que ter.
E eu lembro muito bem você falar assim, olha, não tem nada perfeito, né? Até porque eu lembro Segurança sempre, 100% não existe, não né? existe segurança Aham. 100%, é igual eu lembro daquela coisa que a gente sempre fala assim, olha, na hora que, se alguém quiser arrombar a sua casa, a pessoa vai arrombar, Vai arrumar. né? Resta Vai saber entrar. se vai ser muito difícil ou muito fácil, mas se quiser, Exatamente. vai entrar. É, Se tem dois e carros, um que tem alarme e o outro que não tem, ele vai porque não tem alarme, óbvio, né? exatamente, Facilita. exatamente, né? Uhum, Mas o que eu lembro dessa falar é o seguinte, é exatamente assim, a importância das pessoas que estão levando a sério, né? E uhum, para isso tem, inclusive, uma coisa, olha, se acontecer alguma coisa, o meu plano é avisar para todo mundo o mais rápido possível. Ou se eu tiver alguma dúvida, eu vou uhum, perguntar para alguém. Ou seja, você tem que uhum. ter pelo menos um plano. O que eu acho Isso. que é importante esclarecer é aquela coisa que está bem relacionado com aquilo que eu falei no começo, que é aquela ideia que a gente tinha, não, o médico toma conta de tudo para mim, né? Aí pode ser médico, qualquer outro profissional de saúde, ou até o hospital, mas Uhum, aquela coisa assim, olha, eu confio na pessoa, a gente já se conhece há tanto tempo, né? Então, não precisa assinar aqui, eu não precisa de uhum, preocupar com isso. Eu acho que essa é uma questão que, para o profissional de saúde, é importante, porque muitos ficam nessa correria toda, tem que atender um monte de paciente ao mesmo tempo, às vezes é uma clínica pequena, é uma pessoa só que está trabalhando, então é uma responsabilidade muito uhum, grande, né, nesse uhum. sentido. Você pode dar uma dica para o pessoal, assim, e aí, o que seria, vamos dizer assim, o, não, como diz o outro, né, de boa intenção, o inferno está cheio. Uhum. O que é a próxima etapa, além de ter a boa intenção? Veja bem, principalmente todos esses ambientes, clínicas, hospitais, operadoras de plano de saúde, né? Todas elas. Uhum, A primeira coisa que eu acho, assim, para mim o mais importante é primeiro você conhecer a lei, uhum, né? Quais são as exigências da lei, quais são os direitos que esses titulares têm, né? O que eu preciso fornecer para eles. Então, por exemplo, eu tenho que estar preparada para para que eu, enquanto titular de dados, chegue a uma clínica e fale aqui, eu quero saber quais dados pessoais meus que você tem. Com quem você compartilha esses meus dados? uhum, Né? Até para eu saber em que eu dei autorização e o que eu não dei autorização. uhum, O que a gente chama, uma coisa que muda muito da questão do sigilo, que traz uma diferenciação muito grande hoje para a LGPD na questão da saúde, é a questão da da autoinformação, né? Ou seja, eu determino, eu agora, enquanto dono daqueles dados, que deixa de ser agora o médico, o hospital, seja lá quem for, eu agora, enquanto dono desses dados, eu defino aonde os meus dados podem ser utilizados, como eles devem ser utilizados e como eles vão fluir em toda essa cadeia, né? Que é uhum, o que eles chamam de uhum, autodeterminação informativa. Essa é a grande diferença, né? uhum, Então, assim, primeiro eu preciso capacitar o meu, entender o que é a lei, entender quais são os meus direitos, quais são as minhas obrigações, né? As minhas responsabilidades, entender quais são os riscos a que eu estou exposto, né? Dependendo do tipo de dado que eu trato, do tipo de paciente que eu trafego ali, que tipo de informação, o volume de informação que eu tenho, né? Então, a uhum, primeira coisa é eu conscientizar toda a minha equipe do que é essa lei, quais são os riscos e que todo mundo faz parte e que cabe a cada um da equipe ser responsável pela proteção daquele dado. Né? uhum, Então, assim, eu não posso sair dali, eu vi um caso sério, eu não posso sair dali, eu, enquanto uma assistente ou uma secretária de uma clínica, e sair falando esse caso para qualquer pessoa. Né? uhum, Eu tenho que saber que isso vai implicar, isso pode me implicar civilmente, eu não posso fazer isso, uhum, eu preciso uhum, proteger o titular. Então, para mim, eu acho que essa questão da capacitação, da conscientização dessa equipe, eu acho que é a coisa mais importante. Né? Aquilo que a gente comentou da outra vez. Eu chego lá, com uma doença séria, uma coisa completamente que me constrange todo mundo. A secretária fica perguntando em voz alta, mas o que? Eu não entendi. Fala alto, escreve aí, me fala, né? Então, assim, essas coisas que colocam as pessoas em constrangimento e que isso é um direito dele não passar por isso, né? A lei, uhum, ela uhum, segura essa questão. Então, eu acho que para mim a primeira coisa é a capacitação e o treinamento, né? uhum. Segundo é você, toda vez que você for fazer uma coleta de algum dado, de algum paciente, que essa coleta ela só tenha ali os dados estritamente necessários para que você possa prestar um bom atendimento.
né? Essa é que, seguindo o princípio da necessidade, né, que é um dos princípios que a lei rege, é você utilizar, coletar somente os dados necessários para poder tratar aquele dado. Por quê? Quanto mais dados você tem, maior a superfície que você vai ter de ataque e a chance desses dados vazarem são maiores, né? Então, é uma forma de você se proteger. Uma outra forma também é você sempre ter o consentimento do seu paciente quando você for fazer alguma atividade. É lógico que na medicina já existem algumas bases legais que suportam, né, você coletar dados sem ter o consentimento do usuário. Mas, por exemplo, quando você vai, no caso de hospitais ou de clínicas, que você faz muita coleta de dados e você tem ali o prontuário eletrônico, ok, todo mundo tem o prontuário e já existe hoje toda uma fiscalização e toda uma regulamentação em cima do prontuário eletrônico. Mas, assim, se eu pegar esse meu prontuário eletrônico e compartilhá-lo para pesquisa, para órgãos públicos, seja lá para o que for, é interessante que o paciente ele saiba que esses dados vão ser compartilhados para isso, quais os riscos que ele está exposto, né? E normalmente todo dado que você vai compartilhar, seja ele para pesquisa, seja ele para estudo, que ele seja feito de uma forma anonimizada. Né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa para identificar o volume de pessoas com determinada doença ou incidência de uma determinada doença em algum lugar, não justifica eu ter nessa massa de dados o nome, o endereço daquela pessoa, porque não vai fazer diferença. Claro. Né? Eu só preciso saber que naquela região tem X pessoas. Então, assim, é o que a gente fala de anonimizar o dado sempre que possível. Então, eu só vou passar as informações. Muitas vezes os órgãos solicitam muitas informações para clínicas, para hospitais, até mesmo para a questão de criação de políticas públicas, né? Eles precisam dessas informações. Mas eu, enquanto dono, eu, enquanto responsável por esse dado, né, que são as clínicas, o médico, eu preciso primeiro saber qual que é a finalidade, para que ele quer esse dado, para eu me garantir, né? E uma vez eu tenho que só disponibilizar os dados que realmente são necessários. Eu evitar de identificar uma pessoa desnecessariamente a passar qualquer dado desnecessário. Isso é uma outra questão. Mas, Simone, deixa eu até te perguntar isso, né? Porque eu acho que é uma coisa que às vezes não fica muito claro para, por exemplo, uma pessoa que está indo ao médico. O paciente está indo ao médico e o médico, então, pergunta todos os remédios, por exemplo, que a pessoa está tomando. E eu já passei por isso, né? Eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, conheci muita gente e tal. Então, sempre tem aquela coisa assim, mas para que ele quer saber isso? Né? E eu acho que tem hora que é fácil explicar, mas ao mesmo tempo é difícil explicar, né? Porque, então, por exemplo, há um tempo atrás, eu acho que eu até mencionei isso quando a gente falou a primeira vez, eu li um artigo aqui, porque agora, aqui nos Estados Unidos, os dados seus de saúde são seus, né? Assim, agora, mais do que nunca, você tem o controle. Antes, a gente achava que tinha o controle, mas não tinha. Agora, a gente tem o controle e pode fazer o que quiser. Inclusive, tem o direito de saber o resultado do exame exatamente na hora que ele sai. Ou seja, o exame vai para o médico e para o paciente basicamente ao mesmo tempo. Tem algumas pouquíssimas exceções, mas basicamente ao mesmo tempo você tem esse direito. Então, começou uma discussão grande aqui, porque uma médica, inclusive, colocou no Twitter, tipo, criando assim, mas imagina, um absurdo você receber o resultado do exame, que o seu filho está com uma doença fatal, e às 11h30 da noite, antes mesmo do médico ter a oportunidade de falar com você. E aí um monte de gente falando, mas primeiro, se saiu às 11h30 da noite, tem uma razão para ter saído às 11h30 da noite, né? Então, exatamente, a urgência aí já... Quero saber o mais rápido possível. Mas foi gerado um debate muito interessante, que eu fiquei acompanhando, meio que essa conversa, assim, muito no sentido que primeiro, eu não concordo com essa médica que reclamou. Eu acho que a gente tem que ficar sabendo, sim. Mas eu também acho que tem hora que é difícil explicar, tá certo? Então, medicamento, por exemplo, eu acho que é a parte mais fácil, que todo mundo normalmente entende. Não, olha, se misturar 2 remédios, você pode não se sentir bem e tal, entende? Mas recentemente eu li um livro que eu achei a coisa mais fantástica do mundo. Principalmente porque no Brasil, eu sei que tem
uma mania de fazer ressonância magnética para tudo. E aí é o tal de ler o laudo da ressonância magnética, e tem hora que você lê o laudo, você fala, olha, gente, né, deixa eu fazer meu testamento aqui, porque, né, já tem tanta palavra diferente, tanta coisa complicada, que como é que fica? Mas para a gente que não entende essa linguagem, a gente pode achar que está assim nas últimas, muitas vezes essa linguagem não tem significância clínica nenhuma. Nenhuma. E, assim, o grande exemplo que esse livro falou era exatamente o problema nas costas. Todo mundo faz uma ressonância, lê que tem lá um disco, não sei das quantas, uma hérnia, não sei disso, um monte de palavra, né, bonita, mas que não tem significância clínica e nem vai justificar, por exemplo, a sua dor nas costas. Então, como é que você acha que esse tipo, ao mesmo tempo que esse tipo de informação para o médico é extremamente importante, né? Então, você não vai fazer uma ressonância magnética e vai num ortopedista, vamos supor que o seu clínico pediu a ressonância magnética, depois você vai no ortopedista e vai falar para o ortopedista, não quero que você veja a ressonância magnética. Aí não tem jeito, né, da coisa acontecer. Então, como é que você acha que eles podem fazer esse equilíbrio? Eu acho que a primeira coisa, até um dos princípios da LGPD, é a questão da transparência. Né? Então, se no momento de uma consulta você já deixa claro para o seu paciente, olha, aqui eu tenho como costume fazer isso, isso e isso, eu quero saber todos os exames que você fez, eu quero saber todos os medicamentos que você utiliza, para que eu possa te prestar um bom atendimento. Né, para que eu possa fazer uma boa anamnese, para que eu consiga identificar qualquer possibilidade de uma doença ou de qualquer outra coisa. Isso vai direcionar o meu tratamento. Né? Então, eu acho que no momento que ele fala isso, a pessoa já fica mais tranquila. Né? Ele pode, ao início de cada consulta, sabe quando você chega na clínica, a pessoa te dá uma coisa, você vai fazer algum exame mais sério, ele te dá você tem que dar o consentimento de que vai usar um contraste, de que vai... Eu acho que ali, nesse momento, pode ser um lugar onde você vai ter um termo falando para que você utiliza os dados e como que você utiliza esses dados. E ele vai consentir com aquilo ali, mas assim, de uma forma, esse consentimento que ele vai dar, esse termo que ele vai ler, ele tem que ser muito claro, ele tem que estar numa linguagem que, não uma linguagem médica, ele tem que estar numa linguagem direta, como é que fala? Que identifique aquele público, que consiga chegar naquele público, seja criança, seja adolescente, seja um idoso, né? Seja num local onde tem uma comunidade que tem mais dificuldade, menos acesso à informação. Então, assim, ele tem que olhar qual que é o público-alvo e direcionar esse termo para esse público. Então, eu acho assim, a transparência é uma das questões fundamentais, que no momento que você pratica, primeiro já me dá segurança, eu já passo a confiar mais naquele médico, naquela instituição. Né? Então, assim, o fato de eu saber já significa que ele se preocupa comigo. E aí, falando, ó, esses dados, você declara ali que esses dados não vão ser compartilhados, que ele vai ser utilizado estritamente para finalidade tal, 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 que eu posso ficar tranquila, que eu tenho todas as medidas protetivas, de segurança, né? E isso dá ao paciente uma segurança de que eu posso falar os meus dados, que nada vai sair daqui. E se sair, ele tem um documento ali que ele pode provar que ele não autorizou, que ele deu consentimento somente para aquilo. Né? Então, isso isenta o profissional de saúde de ser responsabilizado e, ao mesmo tempo, dá uma segurança para o paciente. Eu acho que é por aí. Agora, isso aí tem uma coisa interessante, né? Primeiro é aquela coisa, existe uma diferença quando você vai num médico de rotina, ou que você está ficando doente, mas você não está tão doente quando você vai para uma emergência. Né? Quando você está na emergência, eu assino qualquer papel, já cheguei à conclusão. Dependendo da situação, eu não vou estar nem acordada para poder assinar papel nenhum. Então, eu acho que tem essa questão de, muitas vezes a gente esquece, mas os cuidadores têm um papel extremamente importante, né, na saúde. Aquela pessoa que te acompanha, que te ajuda, que vai com você, que vai acompanhar, enfim. Essa pessoa também tem essa preocupação e tem que entender um pouco dessa história toda, né? E aí tem aquela coisa. Aqui, por exemplo, a gente tem hora que é até irritante, né, a coisa, porque você tem que, principalmente se você já é maior de 18 anos,
você tem que dar o consentimento para o hospital compartilhar a informação com seu acompanhante. Então, por exemplo, em 2018, quando eu fiz uma cirurgia de ombro, eu tive que preencher um documento, assinar, entregar para o hospital, falar, olha, qualquer coisa que acontecer comigo, qualquer decisão e tal, vocês podem conversar com meu marido e com meu filho, e pronto, e tem o nome e tal, e fala a validade daquele documento também e tal. Obviamente que a gente sabe que nem sempre dá para se preparar, né? E tem casos que, vamos dizer assim, meio que não tem cabimento, mas a verdade é que a lei, teoricamente, exige que isso aconteça, né? Então, como é que também você acha que o profissional de saúde, porque eu sei que muitas vezes, porque tem um acompanhante, o profissional de saúde acaba passando uns apertos danados, porque o acompanhante está estressado, está tenso, Às né? vezes Porque o está passando paciente está mais mal do internado, que... está passando mais mal do que a pessoa. É verdade. Né? Então tem aquela pressão, não, tem que me falar, eu quero saber tudo o que está Aham. acontecendo e tal. Você pode dar também alguma dica nesse sentido? Como é que faz para facilitar essa conversa? Eu sei que, por exemplo, em hospital, muitas vezes tem um psicólogo, tem como é que chama? Social worker? Esqueci Assistente como é que é. social. Assistente social, Uhum. né, que pode entrar nessa hora e ajudar esse Bom, acompanhante e tal. a lei ela tem alguns casos que ela te isenta de pegar o consentimento, Uhum, né? Então, por uhum, exemplo, no caso da tutela da saúde, é um deles. Quando você dá uma entrada numa emergência e você não tem condições de dar o consentimento, né? uhum, Você precisa de um atendimento emergencial. Então, assim, a lei já te protege disso e as próprias resoluções, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele já versa sobre isso há muito tempo e isso já protege muito as pessoas, né? Mas, de novo, todos esses profissionais têm que estar muito bem capacitados para passar segurança de que os dados daquela pessoa vão estar protegidos, uhum. né? Mas aqui, Então, olha só, uma das coisas que eu lembro, isso já há muitos anos atrás, quer dizer, não tem nada a ver com o LGPD, porque isso sempre existiu, é que as pessoas normalmente não prestam muita atenção, né? Porque tem aquela questão, exatamente aquilo que você falou, saúde é uma coisa tão pessoal que tem uma série de nuances e muita privacidade e consequência disso e tal. Então, por exemplo, uma das coisas que eu lembro assim demais eram os casos que a gente ouvia principalmente uma menina vai ao hospital com dor abdominal e aí o médico quer perguntar para a menina, sem os pais estar perto, se tem a chance daquela menina estar grávida, né? Principalmente na adolescência menor de 18 anos. E aham, aí fica a mãe e o pai, mas como assim você vai perguntar alguma coisa para minha filha sem eu estar presente? Né? aham, aham, Enfim, tem um desconforto e, obviamente, tem vários casos que aconteceram onde os adolescentes, seja uma menina ou um menino, né, têm uma vida sexual ativa, não contaram para os pais e os pais acham que não tem nada acontecendo e fica uma situação extremamente complicada. Né? uhum. Isso muda alguma coisa com o LGPD? Como é que eu não sei como é que eu ia gerenciar isso. Não, isso na LGPD não muda, porque, mais uma Uhum, vez, isso é uma questão muito comportamental, né? E tem a ver com o sigilo médico, né? uhum, Isso uhum. aí, não, isso aí não muda nada. A Tá. lei Então, não, quer ela dizer, não muda nada. se entrar um dos pais entrar em parafuso e a menina falar não quero que fale nada, não tem essa do pai ou da mãe falar, mais do Não tem, LGPD não fala. tem. É sigilo, não pode falar, isso é sigilo médico, ele tem o direito de não falar. Né? Uhum, uhum, Aí eu não sei, assim, no caso de sigilo médico, em relação a crianças, né? Que a lei considera uhum, crianças de 0 a 12 anos, que é o que uhum, faz parte do ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. uhum. Então, se até os 12 anos, talvez haja uma diferenciação nesse sentido, mas assim, aí é Tá. muito da profissão, não tem, a lei não. É, aqui eu lembro que eu levava meus filhos no pediatra antes dos 12 anos. Uhum. Era sempre, eu entrava junto, a partir dos 12 anos o pediatra falava assim, não, você pode esperar do lado de fora. Isso. E eu não me incomodava, porque depois o pediatra também chama e conversa, né, sobre o exame todo. Uhum. Mas tem um momento em que o pediatra e a criança ficam ou separados, ou com uma enfermeira, depende muito
de como que a pessoa se sente, ou os pais podem entrar também, não tem nada que impeça, né? Inclusive, se os meus filhos tivessem falado, não, eu quero que minha mãe fique comigo, não tinha nada que Aham. ia impedir É, isso, isso né? aí é aquela questão de tudo tem dois lados, né? É o lado da É. questão da segurança da criança perante os Uhum, pais e a segurança da criança, e os pais querem proteger as crianças ante o médico, né? Então, assim, é realmente uma coisa muito delicada. O que a lei fala especificamente sobre crianças é que uhum, qualquer informação que você for tratar de criança, você tem que ter o consentimento dos pais ou do uhum, responsável. uhum, Né? uhum, Então, é isso aí é que é. E aí, esses dados, uma coisa que é importante a gente falar, esses dados que são considerados dados sensíveis, o cuidado que a gente tem que ter, a proteção que a gente tem que ter para esses dados, ela é diferenciada. Então, eu preciso uhum, proteger muito mais esses dados sensíveis, né, dados de saúde, uhum, exames laboratoriais e tal, do que o endereço e o nome daquela pessoa, por exemplo. Porque o potencial de causar um dano é muito maior se ele descobrir, por exemplo, que eu tenho uma doença pré-existente. é, Né? E quando a gente está exatamente. falando de monetização de dados, eu estou falando disso, uma vez que existe ali, todas as vezes que eu entrei no hospital, quantas consultas eu faço, quantos exames eu peço e tal, isso vale muito dinheiro para uma seguradora, Uhum, né? Isso uhum, vale muito dinheiro para um plano de saúde. Então, assim, e essas informações não podem ser vinculadas, compartilhadas, quando você vai ter um ganho, com o objetivo de obter ganho uhum, monetário. Né? uhum, Então, qualquer compartilhamento de dados que você venha fazer de saúde, primeiro que ele só pode ser entre as entidades de saúde, né? E ela tem que ser em benefício do titular do dado. Né? uhum, Então, eu não uhum, posso simplesmente, por exemplo, vender meus dados, os dados do meu paciente, uma farmácia, uma indústria química, sendo que eu, enquanto paciente, não vou ter nenhum benefício, eu nem sei que isso está claro, acontecendo. Né? claro. Então, isso É. aí é que é importante. É. E vamos falar então agora também de uma outra coisa que eu sei que é paixão de brasileiro, né? Que é o WhatsApp. Uhum, Porque eu acho que primeiro que tem milhões de boas razões e de facilidades com o uso de WhatsApp. uhum, Mas, e aí a contrapartida disso, por exemplo, aqui é a mensagem de texto. Eu até hoje não encontrei zero uhum, uhum. médico ou profissional de saúde que ia me responder com mensagem de texto, a não ser que a pessoa, que eu já conheço a pessoa há vários anos, a gente eventualmente tem até um relacionamento pessoal, então pode ser é, uma amiga minha que é médica, que ela responde uma mensagem de texto para mim. Mas eu, Simone, jamais achei um médico que virou e falou para mim: pode me mandar uma mensagem de texto. Todos, sem exceção, Uhum. até hoje você pode ligar para o consultório, você pode Tá. mandar um e-mail para mim, mas mensagem de texto, nunca. Não, E aqui no normalmente o Brasil. médico te liga, né? E Uhum. você, assim, se o médico precisa te dar um resultado de exame, o médico te liga. E não necessariamente, inclusive, é o número da clínica, porque às vezes é de noite que o médico está ligando, alguma coisa nesse sentido, mas aquele número é sagrado, você não, Uhum. né? Aqui no Brasil não, aqui o uso, aqui é praticamente institucionalizado o uso do WhatsApp entre médico e paciente. Minha Uhum, mãe tem 81 anos, ela só comunica com o médico dela via WhatsApp, pra você ter uma ideia, uhum, assim, né? E uhum, assim, isso por um lado é muito bom, né? Porque assim, você coloca o paciente em tempo real com o médico e você pode ali resolver problemas de uma emergência que de repente não daria tempo de chegar no hospital, ou que pode. Não tem problema nenhum, inclusive já existe resolução na área de medicina aqui no Brasil autorizando o uso de WhatsApp para isso. Né? uhum, A recomendação que a gente tem é, por exemplo, isso que você acabou de falar, né? Eu sou paciente de uma amiga e ela descobre que eu estou tendo uma doença que eu não gostaria que meus familiares soubessem, meu marido soubesse. Aí o marido uhum, dela vai, pega o celular dela, lê aquilo ali, vai e conta para. Então, assim, é esse cuidado que eu tenho que ter de ter duplo fator de autenticação no meu celular, né? uhum, O cuidado uhum. na hora de enviar a mensagem. Quem que até hoje nunca enviou uma mensagem para a pessoa errada? Claro, Né? claro. Então, assim, o risco de eu pegar um diagnóstico pesado de uma pessoa, às vezes até uma pessoa pública, e mandar para uma pessoa errada e o que isso aí vai virar, né? Qual o Uhum, contorno e a dimensão que isso vai tomar. Então, assim, é o cuidado que eu tenho que ter com a minha mídia, com o meu smartphone, com o meu celular,
e quem é que pode acessar esse celular, quem que não pode, né? Para eu garantir a privacidade. Agora, quando eu faço isso dentro da minha clínica, eu libero isso dentro da minha clínica, de novo, eu tenho que ter ali uma política muito clara, os meus funcionários têm que saber que aquele celular, se ele for corporativo, ele só deve ser usado corporativamente, não deve nem sair da instituição. Se for liberado o celular particular, ela tem que saber que tipo de informação que não pode circular, quais são os cuidados que ela tem que ter, e de preferência eu disponibilizar alguns recursos para poder fazer um monitoramento em caso de perda, por exemplo, desse celular, de roubo, que eu consiga remotamente apagar as informações que estão naquele celular, né? Eu consiga bloquear aquele celular de alguma forma. Então, assim, são medidas de segurança que a gente passa a se preocupar para evitar que tenha qualquer vazamento e que eu seja responsável por essa violação, esse acesso indevido, né, desse dado. Eu acho que muitas vezes a grande preocupação, por exemplo, que eu tenho com os meus dados pessoais com relação ao WhatsApp, e aí não é conversa com médico, é com qualquer conversa de maneira geral, é aquela coisa, né? Aqui, pelo menos, a gente, quer dizer, em qualquer lugar hoje no mundo, antes era caríssimo, mas atualmente todo mundo troca de número de telefone, e aí você acha que você está mandando a coisa para uma pessoa e vai parar na mão de outro. Até a coisa toda conectada. Eu lembro, um tempo atrás, vendo no meu telefone, eu tenho uma amiga que ela tinha 2 números e, de repente, um dos números, né, aparece com uma foto assim, de um homem que eu sei que não tem nada a ver com ela, que eu também não conheço o homem, não tem nada. Falei, gente... Mas quem é essa pessoa? Mas aí você já mandou um monte de mensagens. A mensagem, né? já foi, sim, né? E, tal. E tem gente que, pelo menos, se dá, vamos dizer assim, um trabalho de falar, olha, acho que você está com o número da pessoa errada. Aconteceu uma coisa dessa comigo, por exemplo, onde... e aí, isso era assim, um pouco mais complicado, que eram esses robôs que pegam o número e tal, não sei o quê. O que muito desses sistemas fazem aqui? Eles começam a te mandar mensagem de texto com um número que tenha o código de área semelhante ao seu, com a intenção, e aí isso com a intenção de você achar que é o número de alguém que você conhece para você responder aquele número, né? Então, tinha um cara e eu que toda hora, e aí não me pergunta como, o meu número de telefone aparecia no telefone dele, como se eu estivesse ligando para ele, mas eu nunca tinha feito uma ligação. E o contrário também. Então, um dia a gente descobriu que, de alguma maneira, eles estavam usando os números semelhantes para fazer essas ligações, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, pronto, a gente bloqueamos um número do outro e estavam acabou. clonados, né? Seus telefones, não era nem clonado nesse sentido. Isso é que era uma coisa meio maluca, assim, porque se ele tentasse ligar para aquele número que, teoricamente, aparecia como meu ali, ele não conseguia falar comigo necessariamente. Isso é que era uma coisa assim, meio louca. Mas, enfim, a preocupação no final para mim é essa. Como é que você sabe, principalmente se não é um contato que você tem o tempo todo? Tipo, você vai ao médico uma vez por ano. Como é que você sabe que o médico não mudou o número? E você manda a mensagem não mande. ali, A orientação né? não mande. Exatamente. E se abre, né? A orientação é antes você identificar de quem é aquele telefone, caso você venha transferir ali informações que sejam sigilosas, que sejam sensíveis, que possam te prejudicar. Né? Outra coisa importante, que é um conselho bom para a gente dar, principalmente para clínicas, para hospitais, esses profissionais, Simone, é o seguinte: um dos direitos que a lei nos concede, enquanto titular de dados, é o direito da portabilidade. Né? E também o direito de acesso a esses meus dados. Então, eu posso ligar para uma clínica e falar, olha, eu quero que você me mande todos os meus dados pessoais que você me trata, que você tem que você faz tratamento, quais os tipos de tratamento que você faz e onde eu te dei consentimento. A clínica, primeiro, ela tem que saber quem sou eu e se eu realmente sou a Simone, dona daqueles dados. Porque, de novo, né, o que acontece muito são as pessoas se passarem por outras e pegarem informações extremamente sensíveis de pessoas para poder fazer uso disso aí. A gente vê isso muito como ativismo político, né? Que chama de hacktivismo, né? Que é exatamente isso, você fazer isso para poder tramitar em alguma causa que seja de seu interesse, por exemplo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ter mecanismos também para poder
evitar que esse tipo de informação seja encaminhada para essas pessoas. Aí tem todos os recursos, né? Olha, só forneço pessoalmente, você tem que vir aqui pessoalmente e trazer sua identidade para poder comprovar. Ou então você tem que ter fatores de algoritmos de inteligência artificial que vão te reconhecer um momento que você no computador aqui ou no celular mostrar uma identidade sua, né? Já existem várias. Quer dizer, tem várias formas de você se proteger e proteger os dados do seu titular. Agora, cada um dentro da sua condição e da sua realidade, né? Isso aqui é Não, importante. E assim, é o que eu fico pensando, né? Quer dizer, João da Silva tem com certeza mais de um. E aí o que acontece, né? Se você tem vários pacientes, por exemplo, que são João da Silva. E aí como é que... Eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente não passa pela cabeça, e eu fiz essa pergunta, na verdade, para um médico recentemente, porque aqui os médicos, quer dizer, aqui se usa muito menos o WhatsApp do que mensagem de texto, né? Aí é o Mensagem de texto Messenger, né? é o que tem. E aí eu estava perguntando para o médico, eu falei assim, você conversa com o fisioterapeuta sobre o caso? Aí ele falou, a gente manda mensagem de texto um para o outro. Aí eu falei, e como é que você sabe qual que é o paciente que você está falando? Não, imagina, normalmente é um paciente, né? Assim, um caso específico e tal, não sei o que. Mas assim, você nunca teve um caso de dois pacientes que têm um caso bem semelhante? Por exemplo, um é o João da Silva que operou o joelho esquerdo. E o outro é o João dos Santos, que teve um problema no joelho direito. E aí o fisioterapeuta fala assim, você sabe o João, o problema no joelho? Como é que você vai saber qual... Você vai lembrar que tem dois Joãos, que um é do direito, o outro é do esquerdo, o que você fez? Não dá para lembrar, né? Não, na loucura que é a vida de médico, é praticamente Exatamente. impossível. Exatamente. Praticamente então, para impossível. mim, essa é uma das razões assim que eu fico realmente impressionada e não me sinto à vontade A gente, usar prestando consultoria numa grande empresa da área de saúde, existia lá o que eles chamam de passômetro. O que é o passômetro? eu sei bem. Fica lá no Google, num lugar completamente desprotegido, você fala de todos os pacientes, o estado que está cada um e o que tem que fazer. Né? E qualquer um pode ter acesso àquela informação ali. Então, assim, ok, quer fazer, eles dizem que é impossível viver sem. Ok, mas que façamos isso dentro de um modelo, né, de um local, uma nuvem segura, que ela seja uma nuvem corporativa, através de uma VPN, que não seja qualquer um que tenha acesso a essa nuvem, não tem problema. Então, assim, é mais precaução mesmo do que a gente precisa... É aquela coisa você dar preferência para prevenir do que para remediar, né? Com certeza. Sempre que a gente tem que ter esse cuidado. Com certeza. Não, eu acho que essa questão do passômetro, né, é tão interessante porque a gente fez uma solução, fez um passômetro. E parte disso foi exatamente para suprir as deficiências que essa empresa tinha também nesse sentido. E a gente fez um teste na época, várias pessoas, todos nós conseguimos acessar o tal do passômetro, porque ele era aberto, né? E não tinha, ninguém tinha essa preocupação. E eu entendo, não faz parte do dia a dia deles esse tipo de preocupação. Isso é tudo muito subjetivo, pensando, né? Quem que vai parar na frente do computador e ficar tentando ver se tem alguma coisa escrita sobre né, uma organização de saúde? Vai que eu tenho um presidente lá e eu quero acabar com aquele presidente, altero a medicação, altero qualquer coisa ali e pronto. O dano irremediável, né? O dano está feito. Então, assim, é muito sério. É muito sério. Não, eu acho que essas coisas para mim são fantásticas, assim, se você for parar para pensar, porque é um mundo louco, né? Quer dizer, a gente hoje em dia é quase que a gente não planeja ou a gente não faz nada pensando naquilo que vai dar certo. A gente só planeja e faz as coisas pensando no que vai dar errado, o que pode dar errado, né? Então, obviamente a gente faz o trabalho junto exatamente para poder não deixar dar errado, né? Mas o que eu digo é o seguinte, principalmente nessa área da saúde, existe tanto medo com tudo, que aí, muitas vezes, você só consegue ficar pensando assim, mas e se isso der errado, se isso der errado, se isso der errado, ao invés de ficar pensando assim, como é que a gente faz certo e previne o errado? Na verdade, assim, o que acontece, a cultura do Brasil é um pouco diferente, né?
O Não, aqui brasileiro, também eu acho que é muito isso. o Aqui brasileiro ele também, tem muito também. apetite a risco. Uhum. Então, ele, ao contrário, ele nunca acha que vai acontecer com ele. Ah, isso é verdade. Né? É. Então assim, eles correm um risco muito grande porque não tem essa cultura. E aí, de novo, né, eu vou estar me expondo a riscos desnecessários. Uhum. E a única forma que eu tenho de fazer isso é ter um planejamento, entender a minha organização, entender que tipo de dado que eu trato ali, entender qual que é a segurança que tem daquele dado, quem está tendo acesso àquilo ali, que não deveria estar tendo, ou deveria ter Uhum. acesso só a uma parte daquela informação. Né? É verdade. Aonde é que eu estou armazenando esses meus dados? Está na nuvem? Está numa nuvem segura? Né? Uhum. Então, Uhum. assim, o controle de acesso é fundamental. Eu defini o controle de acesso. Eu treinar essas pessoas sobre o que elas podem ou não podem fazer é fundamental. Eu ter consciência de que eu sou responsável por ali e o problema ele vai acontecer. O que a gente comentou na última vez foi que ele vai acontecer, vai. A gente só não sabe a hora. É, Né? Então, assim, um exatamente. vazamento, eu posso estar aqui na minha clínica, os dados sendo vazados há muito tempo sem eu saber. Que a Uhum. média no Brasil que se descobre que um dado está sendo vazado são de 260 dias, pra você ter uma ideia. Então, assim, é uma coisa. Então, vazou durante 260 dias até que alguém denunciou que você percebeu alguma coisa que não estava correta e você vai ver que aquele dado estava vazado. É Né? verdade. Então, primeiro a gente tem que, sabendo que a gente tem que prestar conta hoje dessas questões para a autoridade nacional, para o Ministério Público, para o Código de Defesa do Consumidor, né? A gente precisa se proteger e montar minimamente uma estrutura de segurança para poder, aquilo que a gente falou, quais são as medidas administrativas que eu tenho que ter, que tipo de política que eu tenho que ter, de governança mesmo, né? Que tipo de política eu Uhum. tenho que ter, que tipo de treinamento que eu tenho que ter, como é que deve ser meu processo seletivo, que tipo de Uhum. informação que eu tenho que passar no meu processo seletivo, que tipo Uhum. de acordo, de confidencialidade eu tenho que ter com meus funcionários, com minha secretária, com a Uhum. minha atendente, com o porteiro, seja lá com o que for. Uhum. Né? Até o porteiro, ele está vendo ali quem está entrando, quem está saindo, com que tipo de doença. Isso Uhum. vaza no hospital. Né? O pessoal da Uhum. cantina, quem é que serve uma comida especial num determinado quarto, ela chega e consegue ver o prontuário do médico que está É, no leito. Então, assim, isso tudo faz parte dessa prevenção, né? Para evitar que lá na frente eu seja responsabilizado. claro. E agora, já que a gente falou, né, dessa questão toda assim de pensar no como é que a gente faz para a coisa dar certo, vamos dizer assim. é, eu vejo, por exemplo, dentro da área de saúde, e talvez porque eu venha da indústria farmacêutica também, que tem uma regulamentação gigantesca, né, é uma preocupação enorme, de maneira geral, com tudo que está Uhum, acontecendo. Eu acho que tem muitas vezes que as pessoas pensam, sei lá, 1 milhão de vezes antes de mudar alguma coisa. Exatamente por mudar para melhor, tá? Por quê? Porque tem um risco associado com isso, né? Então, uhum, se eu acho que exatamente essa transição, por exemplo, do prontuário médico escrito num pedaço de papel para um prontuário eletrônico, tem um monte de gente que ainda está no prontuário escrito porque tem uma série de preocupações com o prontuário eletrônico, ou porque escutou um monte de casos de prontuário eletrônico que não estava uhum. sendo bem administrado e assim por diante. É um caminho Mas eu acho que irreversível, tem. né? Exatamente. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, se você for pensar, a saúde tem inovações fantásticas, né? Então, como é que a gente Sim. faz essas inovações chegarem a mais pessoas, melhorarem a qualidade de vida e a saúde geral de muito mais gente que precisa, que a gente sabe que precisa? Então, para mim é o seguinte: como é que a gente também pode usar o LGPD nesse sentido, né? De ajudar a trazer inovação. E por que eu estou falando isso? É porque a gente está falando aqui um tempão já sobre essa questão de monetizar dados. A verdade é que em várias situações você só aprende sobre uma determinada doença, um determinado tratamento, se dados forem compartilhados e você olhar aquilo como um todo. Se você olhar um paciente, você não resolve o problema. Mas se você olhar 50, 100, você resolve. Agora, tem um caminho para se seguir, respeitando essa privacidade dos dados das pessoas que estiveram envolvidas ali. Uhum. O
que mais que pode ser feito? Porque esse cuidado de anonimizar, a gente sabe. Por outro lado, eu já vi acontecer pacientes participando de estudos clínicos, e eu sei que, de uma certa forma, está no direito do paciente, tá? Mas o que acontece? O paciente foi eu acho que foi no Facebook, se eu não me engano, ou então no YouTube, e fez um vídeo falando do estudo clínico. Como é que estava fazendo, como é que estava tomando a medicação, como é que estava se sentindo. E isso tudo para, E por achando exemplo... ruim de você Exatamente. compartilhando E, dados. e Uhum. isso pode, assim, dependendo da situação, na verdade, você pode acabar com o estudo clínico. Entendeu? Você pode, assim, aqui, por exemplo, se o FDA tivesse visto uma coisa dessa e fosse, por exemplo, o paciente falando de uma reação adversa grave, que ele não reportou direito para o médico, ninguém está Uhum. sabendo, e de repente foi numa rede social dessa, você pode acabar com um estudo clínico que, na verdade, estava funcionando para mais um monte de gente, né? Uhum. E de repente para tudo e ninguém mais tem acesso àquilo. É, Então, como é que a gente pode melhorar isso para os dois lados? aham. Esse é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que eu exponho todos os meus dados, eu não quero dar consentimento em outras coisas, uma vez que eu já expus aqueles dados de uma forma completamente, muitas vezes até irresponsável, né? De novo, é aquele Uhum, apetite, é a minha noção de privacidade, que é diferente da uhum, sua, né? Eu posso ser uma uhum. pessoa que tem menos preocupação com a minha intimidade, com a minha privacidade, enquanto outras pessoas falar, eu quero realmente aparecer, eu preciso me divulgar, eu preciso É. Mas, de novo, eu acho que aí, Simone, eu tenho lido muito, eu li muito recentemente, né, principalmente essa questão de pesquisa na área de saúde, Uhum, é o nível que você faz do termo de compromisso que você uhum, assume com os participantes da pesquisa. Ali uhum, tem que estar tudo muito bem definido, o que pode e o que não pode, né? uhum, O, o que você vai fazer, de novo, né? Quais são, como os dados vão ser utilizados, com quem que eles vão ser compartilhados, para que eles vão ser, o que se espera com o resultado da pesquisa, quais são os riscos que eles estão submetidos com aquela pesquisa, até mesmo de exposição de qualquer informação que não pode, uhum. e quais são os deveres deles também, de não compartilhar essas informações, É, de não expor. Então, assim, de novo, você tem que ter um termo muito bem ajustado, muito bem definido, bem claro, bem explícito, para que a pessoa depois não fale, não entendi isso aqui que estava escrito. Sabe aquelas letras minúsculas de uhum, contrato? uhum, Não, uma coisa bem clara, bem objetiva, para que eles possam entender e ter isso registrado. Porque caso uhum. vaze e isso venha trazer algum prejuízo, né? Aí, assim, é lógico que aqui a gente está falando de prejuízo, é uma lei para proteger a pessoa física, não a pessoa Uhum, jurídica. uhum, Né? Então, uhum, aí no caso da pessoa jurídica, já é mais um sigilo mesmo, né? Aí já é, uhum. ela já vai ser protegida por outras legislações que não a LGPD. Tá? Tá. E isso é uma coisa interessante, né? Porque essa parte, por exemplo, de estudo clínico, exatamente essa questão de você explicar o consentimento informado, que é como a gente chama esse documento, Uhum, né, para participar de estudo clínico, é um processo complicadíssimo, porque as agências regulatórias, tipo a Anvisa ou o uhum, FDA, eles normalmente exigem do fabricante daquele medicamento, né, do estudo clínico, escrever um monte de coisa, tem um monte de exigências, você não tem opção, você tem que fazer. Então, você escreve um consentimento informado, vamos supor que em alguns casos você tem assim, 20 páginas, 30 páginas de documento que você tem que escrever. Não tem alternativa. uhum, Tipo assim, você tem que checar os boxes todos, porque pode ser uma doença muito rara, pode ser um tratamento extremamente inovador e uhum, diferente, que tem que explicar tudo e tal. E principalmente se envolve, por exemplo, criança. Né? Então, aí você tem que ter os pais assinando uhum, aquilo ali em nome da criança e assim por diante. Então, eu conheço um caso, por exemplo, que a pessoa já era maior de idade, era uma jovem, assinou um consentimento informado para participar de um estudo clínico, só que era de terapia gênica. E uma das coisas, um dos possíveis efeitos colaterais é que ela não pudesse ter mais filhos. Só que o que aconteceu? Ela assinou aquilo naquele momento, sabendo
E ela reconheceu, inclusive, que sabia. Eu assisti a palestra dela contando o caso. Só que ela falou, olha, quando eu fiz aquilo, eu estava com 20 anos de idade e o meu objetivo era fazer alguma coisa para que meus pais não precisassem ficar tomando conta de mim para o resto da vida. Eu não calculei a implicação disso para mim. Hoje, com meus, e sei lá, eu estava com uns 20 e poucos anos, 25 anos e tal, que agora eu começo a querer pensar em filhos, mas eu não tenho mais como ter esses filhos, né? Então, você imagina ter que pensar nesses cenários todos. Agora, uma das coisas que está virando, de uma certa maneira, moda, e que eu acho que é uma moda legal, estão criando, inclusive, vídeos para explicar o consentimento. Sim, porque o que acontecia, super interessante, né? tenho visto bastante. É um recurso muito bom, ele é muito didático, né? Exatamente. Até porque você tinha antes o consentimento que você literalmente entregava para a pessoa aqueles 20 páginas e falava, lê aí assim. Já existem algumas jurisprudências, né? Tipo assim, se o texto do consentimento é muito grande, ou o texto do consentimento é complexo, ele se torna nulo, mesmo que eu tenha dado consentimento. Né? É o que vem acontecendo muito com essas empresas de tecnologia, WhatsApp, Facebook, Google, que tem aqueles termos gigantes, no final você consente, ou você consente, né? Você não lê, não tem jeito de ler 30 páginas como ler 30. Então, assim, esse tipo de consentimento, ele é nulo, ele é considerado nulo, tá? Outra coisa que é importante nesses documentos que a gente coloca é toda vez que você solicita o consentimento, você tem que dar também ele a opção dele cancelar aquele consentimento. Né? Em algum meio. Então, se você pediu o consentimento, você fala no e-mail lá, olha, você está consentindo e tal, mas você pode, através daqui, solicitar a exclusão dos seus dados para que você não faça mais parte da pesquisa, não receba mais uma comunicação, ou uma propaganda, uma notícia que até então era do seu interesse, que você falou que tinha interesse, mas agora eu não quero receber mais nada. Então, tem que ter opção, o famoso opt-out, né, que eles chamam, né? De eu revogar o meu consentimento porque eu não tenho mais interesse. Então, assim, isso aí a lei exige que você tenha... Ela não obriga, mas é uma boa prática e ela deixa claro que eu tenho que ter opção de poder... É um direito meu revogar o consentimento, né? Não, e isso acontece também em estudo clínico. O paciente pode sair a qualquer momento, sem prejuízo, sem nada e tal. Isso é sempre muito claro. Agora, eu acho que algumas vezes é aquilo, né, que você estava falando. Como é que a gente encontra uma linguagem fácil? Eu brinco difícil, dependendo do tipo, é bem complexo. Qualquer coisa ligada a financiamento, empréstimo de dinheiro, saúde e negociação de participação acionária, assim, dá vontade de chorar, né? Porque é tanto nome, tanto termo, tanta coisa que, assim, é preferível não fazer nada. Ou você vai de olho fechado, ou você não faz nada, porque é bem complicado. Bom, mas agora a gente está chegando aqui no final também, né? Que acredite se quiser, já tem 1 hora que a gente está aqui falando. Passa rápido, né? Exatamente. E aí, uma coisa que, obviamente, aconteceu da primeira vez e agora pode ser que alguém queira saber também. Se alguém tiver dúvida sobre LGPD e quiser conversar com você, onde é que eles vão te achar? Não vai ser no Instagram, isso eu já sei. Então, só fala para quem não conhece. Fala como é que as pessoas vão te achar, por que a gente está tendo esse papo aqui. Na verdade, eu utilizo o Instagram pessoal, né? Eu não utilizo a minha empresa, mas eu sou uma empresa que é especialista na área de segurança da informação e privacidade, e a gente agora tem ajudado várias empresas, né, em todos os setores. Pra você ter uma ideia, nós já participamos de a gente tem parceria com uma empresa, já participou de mais de 80 projetos de adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz. E também a gente cuida muito também da parte de segurança cibernética, que tem tudo a ver com essa questão, né, de violação de dados, dessa exposição que os nossos dados têm hoje. Então, a gente cuida muito também dessa área. É isso que a gente faz, né? E vocês me encontram vocês podem mandar um e-mail para o simone@eras.com.br.
Isso, Aí pronto. vocês me Então contam. agora vocês já sabem como encontrar a Simone, que tem ajudado a gente aqui um montão na Xingu. A gente começou a trabalhar com a Eras desde o comecinho, porque a gente estava super preocupado, ter certeza que a informação de todo mundo está bem Aham. guardada. A gente segue a Simone e fica no pé da gente, né? É uma Simone no pé da outra, É. para fazer a coisa E toda eu ficar queria certinho. agora aqui também parabenizá-los por essa iniciativa, vocês enquanto uma startup, né? Uhum. São pouquíssimas as startups que estão se adequando à lei, né? Porque até em função de recurso, porque não é uma coisa barata, né, de se fazer, Exatamente. são muitas Uhum. medidas.